Olá, sou Maria Tereza Zanella, sou professora titular de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e hoje nós vamos discutir o que o SUS oferece para o tratamento clínico da obesidade. A obesidade, como nós sabemos, é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pela presença de quantidades aumentadas de gordura corporal e determinante de condições que se associam a maior mortalidade. Isso é importante porque até muito pouco tempo a obesidade não era considerada uma doença. Mas é uma doença, sim, uma doença complexa que é decorrente da interação de múltiplos fatores hormonais, genéticos e ambientais. A obesidade ela pode ser definida, e é definida normalmente, por este índice, que é o índice de massa corporal, ou IMC. O IMC é calculado dividindo-se o peso em quilos pela altura ao quadrado. Por exemplo, se alguém tem 100 quilos e uma altura de 2 metros, o índice de massa corporal é 100 dividido por 2 ao quadrado. Aqui, no caso, daria 25. Normalmente, os indivíduos deveriam ter um IMC abaixo de 25, entre 18,5 e 24,9. Esse é o que nós consideramos índice de massa corporal normal. Não é um índice perfeito, porque ele não diferencia gordura de massa muscular, de massa magra. Mas, em questões populacionais, é o índice que mais se aproxima da medida de gordura corporal. Por isso, ele é ainda utilizado. Então, nós consideramos que entre 25 e 29,9 nós temos sobrepeso. E acima de 30, então, nós temos já as faixas de obesidade. Obesidade grau 1, 2, 3, e à medida que essa gravidade aumenta, que a obesidade se torna mais grave, aumenta muito o risco de comorbidades que aumentam a mortalidade, principalmente doenças cardiovasculares. Nós podemos ver aqui a obesidade no Brasil em 2013, veja como é interessante isso. Aqui nós temos a idade dos homens, a idade das mulheres e a prevalência de obesidade, né? O percentual da população que apresenta obesidade nessas faixas etárias aqui demonstradas. Então, nós vemos que os homens têm uma prevalência menor que as mulheres. As mulheres têm uma prevalência maior de obesidade devido a diversos fatores que nós podemos conversar. Então, nós podemos observar que, a partir dos 20 anos, à medida que as pessoas envelhecem, vai aumentando a prevalência de obesidade, ou seja, a prevalência aumenta com a idade, até uma certa idade. Aqui nos homens, 60, e nas mulheres também, 60 anos, e depois disso nós observamos uma queda abrupta dessa prevalência. Por que será que isso ocorre? Não é porque as pessoas se tornaram mais magras nessa idade, mas sim porque os obesos morreram. Então, a mortalidade nesta faixa etária, né, faz com que a prevalência aos 75 anos seja menor do que nas faixas etárias anteriores, né? Então, a obesidade aumenta a mortalidade. E aumenta a mortalidade principalmente por causas cardiovasculares, aqui representados pelo derrame cerebral e pelo infarto do miocárdio. Isso porque a obesidade facilita o aparecimento de condições que levam ao desenvolvimento da doença cardíaca, da doença vascular do coração. Então, os níveis altos de colesterol ruim, como a gente chama, principalmente, a redução do colesterol bom, o aumento da pressão arterial, essas condições que ocorrem muito em indivíduos obesos fazem com que as doenças cardíacas sejam muito frequentes nos indivíduos obesos e eles, então, têm uma maior mortalidade por causa cardiovascular. Mas nós temos outras condições
que se associam à obesidade. Outras doenças graves, como o diabetes, como a apneia do sono, que também contribui com uma porção de alterações metabólicas, facilitando o aumento da glicemia e da pressão arterial. Nós temos uma maior incidência de doença pulmonar, nós temos um aumento de um acúmulo de gordura no fígado, infertilidade. Então, são várias as doenças que se associam à obesidade. Então, é imprescindível que essa doença seja tratada, e não só por causas estéticas, ela não deve ser só tratada porque é feio ser obeso, mas sim porque a obesidade, além de ser uma doença por si só, ainda predispõe ao desenvolvimento de outras doenças. E o que o SUS, o Sistema Único de Saúde, nos oferece para o tratamento de obesidade? Na realidade, o que o SUS oferece, e oferece de uma forma até bastante eficaz, é o tratamento dessas doenças associadas. Então, nós vemos que o SUS oferece o tratamento para o diabetes, existe um acesso a um número de medicamentos razoável que nos permite controlar a glicemia. Nós temos os tratamentos para doenças cardíacas, nós temos tratamento medicamentoso para redução do colesterol, medicamentos para redução da pressão arterial, tratamento de problemas ortopédicos e tratamento até de doenças psiquiátricas que associam à obesidade. Mas é muito pobre o tratamento da obesidade em si. Nós sabemos que quando se trata a obesidade e se faz com que a pessoa perca peso, todas essas doenças associadas melhoram, né? Quando nós perdemos de 5 a 10% do peso, veja que não é muito. Para uma pessoa que tem 100 quilos, perder 5 quilos já traz benefícios. Ou seja, a redução do risco de desenvolver diabetes, redução das doenças, do risco de doenças cardiovasculares, infarto, principalmente, melhora os níveis de colesterol, melhora a pressão arterial, melhora a apneia do sono e melhora, de uma maneira geral, melhora a qualidade de vida. Então, não seria mais interessante se tratar a obesidade do que se tratar todas as complicações? É realmente muito mais dispendioso tratar todas essas condições associadas do que tratar a obesidade em si, né? Então, vejam aqui essas notícias do Senado, que foi aqui de 26 de fevereiro de 2019, não é muito. Uma notícia do Senado, que diz que o tratamento para combater o sobrepeso e a obesidade pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, que oferece orientação associando exercícios físicos e reeducação alimentar. Perfeito, isso é sempre necessário. A educação no tratamento da obesidade. As pessoas precisam saber que nós devemos aumentar o gasto energético e reduzir a ingestão de energia sob forma de alimentos. Essa é uma das maneiras de tratar a obesidade, a maneira não farmacológica, como nós chamamos, mas que nem sempre traz resultados satisfatórios, porque manter atividade física e manter uma restrição alimentar não é fácil para a maioria dos pacientes. Então, é sempre interessante ter um bom nutricionista que prescreva uma dieta hipocalórica, alguém que oriente no sentido de aumentar a atividade física. Existe a necessidade de redução de consumo de álcool, de gordura saturada, de colesterol, de carboidratos refinados. Todos esses alimentos devem ser reduzidos e manter um consumo diário adequado de legumes, frutas, verduras e fibras. Nós encontramos um número muito grande de pessoas que não têm hábito de ingerir legumes, frutas, verduras, fibras, e uma grande parte da população tem o hábito de ingerir carboidratos refinados, o que facilita o aumento de peso.
Nessas condições, abandonar o fumo também é importantíssimo, porque o fumo, da mesma forma que a obesidade, predispõe à doença cardíaca. As duas condições associadas, então, aumentam muito o risco de um indivíduo ter um infarto ou mesmo morrer de uma doença cardiovascular, de um derrame. Então, o tratamento não farmacológico é bastante importante. Mas, para os pacientes mais graves, o tratamento não farmacológico não é suficiente. E veja qual é a postura, né, do Ministério da Saúde, aqui sendo veiculado pelo Senado Federal, dizendo que o uso de medicamentos para tratamento da obesidade é condenado pelas autoridades médicas. Isso é recomendado em casos especiais. A maioria desses remédios são redutores de apetite associados a antidepressivos e diuréticos, o que não é verdade. Os medicamentos que nós usamos atualmente para o tratamento da obesidade não são redutores de apetite associados a antidepressivos e diuréticos. Muitas vezes, nós somos obrigados, sim, a usar antidepressivos, porque a frequência de indivíduos deprimidos com depressão entre os obesos é grande, principalmente aqueles indivíduos com obesidade grave. É impossível você ser um obeso grave, né? E não se sentir mal naquela condição, não se sentir deprimido numa condição em que se é rejeitado com grande frequência. Diuréticos, muitas vezes nós usamos, sim. Por quê? Porque os pacientes são hipertensos, têm pressão alta. Diurético é um medicamento para baixar a pressão. Não é para perder gordura que se usa diurético, né? Então, aí, continuando, o que é dito? Além da dependência, errado, porque atualmente os medicamentos que nós utilizamos não causam dependência. Esses medicamentos podem causar efeitos colaterais como ansiedade, irritação, insônia e outros mais, o que também não é verdade. A incidência de efeitos colaterais nos medicamentos que atualmente nós usamos não causam eventos adversos tão importantes. E ainda dizem que, em muitos casos, a suspensão de remédio leva a pessoa a ganhar mais quilos do que tinha antes de iniciar o tratamento. Que suspender os remédios leva à recuperação do peso, vocês não tenham dúvida. A doença obesidade é uma doença crônica e, como tal, deve ser tratada cronicamente. Da mesma forma que nós tratamos pressão alta, hipertensão arterial, da mesma forma que nós tratamos o diabetes, a medicação deve ser continuada. Se nós suspendemos os remédios de um paciente diabético, a glicose no sangue dele vai subir. Se nós pararmos de dar medicação para hipertensão para quem tem pressão alta, a pressão vai subir. Da mesma forma, se nós pararmos de dar uma medicação para o indivíduo obeso, uma medicação que está ajudando com que ele mantenha um peso mais baixo, naturalmente ele vai recuperar o peso. Portanto, essas afirmações não devem ser mais levadas em consideração porque elas não são verdadeiras, né? E, muito recentemente ainda, o ano passado, 2020, foi elaborado um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do sobrepeso e obesidade em adultos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, que é a Conitec. E veja que também neste protocolo, nessas diretrizes terapêuticas, é dito que o uso de medicamentos no tratamento de sobrepeso não está recomendado neste protocolo, dada a sua baixa eficácia, efetividade na perda e manutenção da perda de peso e alto risco de eventos adversos. Isso não é correto. Essa afirmação não está baseada em evidências científicas. Nós temos inúmeras evidências de que isso não é verdade, e nós temos, então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, com relação a esse protocolo.
Então, são inúmeros os estudos que demonstram a eficácia do tratamento farmacológico da obesidade e os inúmeros benefícios da perda de peso induzida por medicação, incluindo melhora daquelas diversas comorbidades, aquelas doenças, né, associadas, alterações psicológicas também, alterações metabólicas, que são relacionadas ao excesso de peso. Nós, endocrinologistas, hoje acreditamos que a disponibilização de agentes anti-obesidade poderia ter um impacto benéfico significativo na saúde de pacientes com obesidade em todo o país. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar após todas essas considerações. É de que nós temos que lutar para que essa mentalidade preconceituosa quanto às medicações que tratam obesidade sejam abandonadas. Isso é preconceito e não estão baseadas em evidências todas essas afirmações. Então, eu agradeço a atenção e vamos lutar para que o tratamento clínico da obesidade pelo SUS se torne melhor. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer à doutora Andréa Pereira e toda a equipe da Obesidade Brasil por essa oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar a todos por essa iniciativa tão nobre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que o SUS oferece no tratamento cirúrgico da obesidade. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Vivian Marques Miguel Suen, eu sou médica e sou docente da Divisão de Nutrologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Antes de nós falarmos o que o SUS oferece, eu achei muito importante chamar a atenção dos passos que são necessários para o paciente chegar até o hospital credenciado pelo SUS para ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Então, vocês vejam que não é um procedimento rápido e nem simples, porque é importante ficar claro que o paciente ele precisa passar por várias avaliações para ver se realmente tem indicação dele ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, esse paciente, ele primeiro vai procurar o posto de saúde ou a unidade básica de saúde do bairro dele, no qual ele está cadastrado, levando um documento original com foto e o cartão do SUS. Ele vai, então, passar em consulta com o médico, que vai avaliar esse paciente e vai pedir alguns exames. Esse paciente vai retornar, o médico vai ver os resultados dos exames e vai, então, baseado nisso, decidir qual o tipo de cirurgia bariátrica que é a melhor opção para esse paciente. E aí, tendo, então, o paciente indicação de fazer a cirurgia bariátrica, o médico da unidade básica de saúde vai fazer um relatório, um requerimento e vai enviar para o hospital credenciado pelo SUS. Então, a realização da cirurgia não é simples, não é instantânea, e o paciente, depois de encaminhado, ele vai entrar numa fila. Então, ele não vai ser operado imediatamente. Ele vai ter que esperar nessa fila pela cirurgia. E isso pode demorar meses ou até anos, porque a fila é muito grande. Nós sabemos que hoje no Brasil existe um número muito grande de pessoas com essa doença, que é a obesidade. Aonde que existem hospitais credenciados pelo SUS que fazem a cirurgia bariátrica? Então, no Brasil, nós temos 20 hospitais credenciados em 21 estados, no total de 75 hospitais. Então, vocês vejam que tem hospitais em estados da região norte, Acre, Pará, estados da região nordeste, região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. E o que o hospital precisa ter, né? O que esse hospital oferece para o paciente? E o que o hospital precisa ter para ele poder operar um paciente pelo SUS? Uma equipe multiprofissional. O que seria essa equipe multiprofissional? É uma equipe formada
profissionais de várias áreas. Não adianta ter apenas um médico que faz a cirurgia no paciente. Precisa ter toda essa equipe que vai atender às necessidades do paciente. Então, tem que ter um médico cirurgião, ou cirurgião geral, ou cirurgião do aparelho digestivo. Tem que ter o profissional nutricionista. Tem que ter o clínico geral, endocrinologista ou nutrólogo, psicólogo ou psiquiatra. E, obviamente, tem que ter enfermeiro, a equipe de enfermagem, tem que ter o anestesiologista, a assistente social, o fisioterapeuta, que também é importante, e alguns hospitais têm o cirurgião plástico, ok? Então, o hospital, para que ele seja credenciado pelo SUS e para que ele possa fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que ter todos esses profissionais. E aí eu chamo a atenção de vocês em relação a quais os critérios que o médico utiliza para indicar que o paciente precisa de uma cirurgia bariátrica. Existe um índice que é muito conhecido, mas eu trouxe aqui para vocês, para as pessoas que não estiverem familiarizadas com esse conceito, que é o índice de massa corporal. O que é isso? Nada mais é do que eu pegar o peso e dividir pela altura do paciente ao quadrado. De acordo com esse valor que der essa conta aqui, nós vamos classificar o paciente com obesidade. E a obesidade ela vai ser desde o menor nível, menor grau, até o maior grau. Hoje em dia, o que nós observamos é que o número de pessoas, tanto no Brasil como no mundo, com o que nós chamamos de superobesidade, quer dizer, o índice de massa corporal de 50, 60 ou até acima de 60, está aumentando muito. E é importante frisar para a população que quanto maior esse número, quanto maior o índice de massa corporal, maior é a gravidade dessa doença, a obesidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ajudar, inclusive faz parte, né, dos critérios que são utilizados para indicar a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, quem pode realizar o tratamento cirúrgico da obesidade? Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, e o SUS segue essas regras, o paciente ele tem que ter um IMC acima de 50 quilos por metro quadrado, ou se ele tiver um IMC acima de 40 quilos por metro quadrado, com ou sem doenças associadas. O que são essas doenças associadas? Diabetes, pressão alta, são doenças que acompanham a obesidade. Então, o paciente tem um índice de massa corporal acima de 40, com ou sem doenças associadas, e que fez o tratamento clínico por no mínimo 2 anos, porém esse tratamento não teve sucesso. O paciente pode ter perdido um pouco de peso, mas recuperou o peso que ele perdeu, por exemplo, certo? Mas ele tem que ter feito esse tratamento clínico. O que é esse tratamento clínico? O que nós chamamos de mudança de estilo de vida, certo? Que é mudar a alimentação, praticar exercício físico e às vezes introduzir alguma medicação. Ou se o paciente tiver um IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, com as doenças diabetes, pressão alta, que é difícil de controlar, apneia do sono, que é aquela pessoa que para de respirar enquanto ela está dormindo, por causa do excesso de gordura, doenças nas articulações, que levam ao aparecimento de dor, dificuldade para andar, e que não tenham tido sucesso no tratamento clínico por 2 anos. A mesma coisa aqui de cima. E nos jovens entre 16 e 18 anos, a cirurgia poderá ser indicada após a avaliação de 2 profissionais, para que seja analisada a fase de crescimento, se a cirurgia não vai atrapalhar o crescimento desse adolescente. Eu trouxe para vocês os critérios que são utilizados pelo ambulatório de cirurgia bariátrica do UHC aqui de Ribeirão Preto, que é um serviço do SUS. Então, os pacientes que são admitidos, né, para cirurgia, pacientes com índice de massa corporal acima de 40, a mesma coisa que nós vimos anteriormente, ele segue as regras do Ministério da Saúde. Paciente com IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, que tem doença associada,
e aqui estão as doenças. Tem que ter a duração da obesidade mórbida comprovadamente maior que 5 anos, e nós chamamos de obesidade mórbida justamente pelo fato dela levar ao aparecimento de outras doenças. E esse paciente, ele tem que ter feito esse tratamento que nós dissemos anteriormente por pelo menos 2 anos, e isso tem que ser comprovado, ele tem que levar um relatório do médico ou do nutricionista que fez o tratamento anteriormente com ele, comprovando que ele fez 2 anos de tratamento. Idade a partir de 16 anos, ausência de etilismo ou de uso de drogas. O paciente tem que ter capacidade mental para entender o procedimento cirúrgico. É importante ficar claro que esse procedimento cirúrgico não é simples. O paciente, depois da cirurgia, ele vai ter que mudar totalmente a sua alimentação. Então, é uma mudança muito radical. O paciente tem que ter o desejo de se submeter ao tratamento cirúrgico, tem que se fazer exame para ver se o paciente não tem hepatite B, hepatite C, AIDS, sífilis e tabagismo. Se ele for tabagista, se ele fumar, ele somente vai ser aceito para operar se ele parar de fumar por pelo menos 3 meses. Aí ele poderá ser admitido para a cirurgia bariátrica. E mesmo assim, seguindo todos esses critérios, os pacientes, quando vêm para o serviço para fazer a cirurgia bariátrica, eles passam por avaliação psicológica, por avaliação médica, avaliação clínica e avaliação pelo cirurgião bariátrico também. E também eu gostaria de chamar a atenção para algumas situações específicas, por exemplo, adolescente, 16 até 18 anos. Hoje em dia a cirurgia já é liberada para adolescentes acima de 16 anos, mas tem que ter algumas particularidades. Idosos acima de 65 anos, aquelas pessoas que já tiveram doença psiquiátrica, que foram alcoólatras ou que utilizaram drogas, pacientes que já fizeram outras cirurgias no abdômen, certo? E isso pode dificultar a realização de uma nova cirurgia, porque se formam cicatrizes, e os pacientes que têm doenças crônicas, como doença no coração, doença no rim, que são comuns em pacientes que, por exemplo, já são diabéticos. Então, aqui, nos adolescentes de 16 a 18 anos, eles têm que passar por uma avaliação clínica, têm que ser avaliados por um psicólogo que esteja habituado a atender adolescentes. Essa cirurgia tem que passar pedindo aprovação por um comitê de ética, e a família, né, como eles são menores de idade, a família tem que dar o consentimento para a realização da cirurgia. Para idosos acima de 65 anos, eles também têm que fazer uma avaliação pré-operatória, todo paciente faz avaliação pré-operatória, mas dependendo do estado de saúde daquele idoso, pode ser que ele necessite de alguma avaliação a mais, e avaliar os benefícios da cirurgia nesse idoso acima de 65 anos. Tem que se pesar muito, né? O risco e o benefício. E aquela pessoa que já teve uma doença psiquiátrica, que foi alcoólatra ou que fez uso de drogas, ela pode ser operada? Precisa passar por uma avaliação psiquiátrica detalhada, isso é obrigatório, e precisa se saber se existe, né, o controle ou não de doenças psiquiátricas existentes anteriormente e do vício do paciente. Então, o psiquiatra ele tem que avaliar muito bem esse paciente para ver se ele ainda não tem o vício, se ele ainda não tem não está sendo comprometido por aquela doença psiquiátrica. Pacientes que fizeram outras cirurgias anteriormente no abdômen, então aqui essa foto, ela mostra, né, um abdômen com uma cicatriz grande, tem outra cicatriz aqui, isso pode dificultar a realização da cirurgia. E o cirurgião, né, que é o médico que vai operar, tem que fazer essa avaliação. E aqueles pacientes portadores de doenças crônicas, desculpa aqui, saiu errado, eles precisam também passar por uma avaliação clínica importante
e pesar os riscos e os benefícios de fazer ou não essa cirurgia. Bom, em síntese, o que, na minha opinião, é importante que fique para vocês como mensagem para levar para casa é que o SUS oferece a cirurgia bariátrica. Vocês viram que nós temos no Brasil vários estados onde essa cirurgia pode ser feita. Só que é importante que sejam respeitados todos os critérios de indicação da cirurgia bariátrica, todos aqueles critérios que já foram ditos. A cirurgia, ela não é um procedimento fácil e nem um procedimento mágico. Então, aquela história, eu só vou fazer um adendo aqui, aquela história da pessoa, às vezes, achar que é bom ela ganhar peso para ela depois fazer uma cirurgia bariátrica, isso não é correto, isso está errado, né? É um procedimento que tem risco, não é um procedimento fácil. Como nós falamos, é muito demorado para conseguir uma vaga, para se conseguir uma vaga. Às vezes a pessoa fica mais de ano na fila esperando. E isso aqui é muito importante. Após a cirurgia, o paciente tem que fazer o acompanhamento para o resto da vida. No ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas, que é do SUS, os pacientes que já foram operados, eles continuam sendo acompanhados. Por quê? Essa cirurgia pode levar a complicações, inclusive o paciente pode ficar desnutrido depois da cirurgia, se não fizer o acompanhamento adequado. Eu agradeço a atenção de vocês e aqui é uma foto do nosso local de trabalho. Aqui é o Hospital das Clínicas e aqui é a Faculdade de Medicina. Muito obrigada. Sou Maísa Beltrame Pedroso, sou nutricionista da Coordenação da Política de Alimentação e Nutrição da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Vim aqui conversar com vocês sobre políticas públicas de tratamento da obesidade. A obesidade, ela vem ganhando destaque nas agendas internacionais nas últimas décadas. No Brasil, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, a partir de 1994, implantou um sistema de vigilância, que nós chamamos de Sistema de Vigilância Alimentar Nacional, que traz, registro das pessoas que vão até as unidades básicas de saúde e tem o seu peso e a sua altura avaliada. E mais recentemente, implantamos também questionário sobre o consumo alimentar dessas pessoas. Esses registros têm uma importância fundamental para o nosso sistema, porque eles subsidiam as políticas públicas no Brasil. O Rio Grande do Sul apresenta dados alarmantes na obesidade. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, nós tivemos como registro 72% das pessoas que estiveram na unidade básica de saúde apresentam excesso de peso. Desses, 39% apresentavam um grau de obesidade. Dentro dessa premissa e dentro dessas preocupações, a Secretaria implantou uma proposta de construção de uma linha de cuidado de sobrepeso e obesidade dentro das redes de atenção a pessoas com doenças crônicas. Próximo. Esse é o desenho da nossa linha. Parece bastante tumultuado, mas ele representa o fluxo que as pessoas vão ter, desde a atenção básica à saúde até a especializada e a cirurgia bariátrica, quando for o caso. Então, nós implantamos e construímos esse fluxo dizendo, desde a porta de entrada, da onde pode vir esses indivíduos e essa comunidade, e quais os caminhos que ele deve ocorrer dentro do Sistema Único de Saúde. Desse modo, a gente tem uma observação do desenvolvimento integral da saúde e como isso impacta na situação das pessoas, e definindo diretrizes para que se desenvolva a autonomia dos indivíduos e também que a gente atue nos condicionantes, nos determinantes da saúde, papel central da atenção primária à saúde como ordenador do cuidado.
Então, são necessárias estratégias para que isso aconteça, né? E a gente sabe que a obesidade, ela não é um problema somente da área da saúde. São necessárias ações intersetoriais, tá? Então, dentro desses propósitos, algumas ações são desenvolvidas e alguns programas são desenvolvidos. E eu destaco aqui, principalmente quando a gente tem um olhar de promoção da saúde, de prevenção da doença, na faixa etária das crianças. Então, nós temos o Programa Saúde na Escola, e foi desenvolvido também o Programa Crescer Saudável, que tem incentivo financeiro para os municípios que aderirem na perspectiva de reduzir a obesidade. Então, existem estratégias, existem ações que os municípios devem desenvolver com esse propósito. Temos também a Academia de Saúde, que são espaços que são construídos fora da unidade básica para que sejam desenvolvidas ações de saúde, entre as atividades físicas, ações de alimentação adequada e saudável, ações de bem-estar, entre outros. E no Rio Grande do Sul, especificamente, nós temos um programa que se chama Primeira Infância Melhor, que busca o desenvolvimento integral das crianças, principalmente as crianças em vulnerabilidade, que é uma das condições que tem nos apontado como determinante da obesidade. Essas abordagens, então, nós viemos desenvolvendo, né, para que possamos realmente reduzir a obesidade no nosso estado, e temos, então, também algumas estratégias que são modos de abordar, né, diretrizes para abordar essas questões, e dentro dessa estratégia nós temos a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que é uma estratégia onde a gente desenvolve capacidade junto com os servidores, para que eles atentem para o aleitamento materno como uma prática de alimentação adequada e saudável e promotora de estado nutricional adequado. Essa prática, então, é desenvolvida nas unidades básicas de saúde com o envolvimento de todos os atores que trabalhem na unidade básica, desde o médico, da enfermeira, do porteiro, da recepcionista, para que há um incentivo ao aleitamento materno, porque a gente sabe, por evidências científicas, que esse é um grande promotor de saúde. A segunda estratégia, então, seria a elaboração de guias alimentares. Esses guias alimentares são indutores de políticas públicas, e dentro dessa premissa, eles abordam, né, tem uma abordagem mais ampliada, e quem conhece o novo guia sabe que houve uma mudança de paradigmas importantes na condução da orientação alimentar nutricional, numa perspectiva mais voltada para a construção de ambientes saudáveis, dialogando com a adequação cultural, social, econômica da alimentação, e não mais somente no valor nutricional ou nos nutrientes que aqueles alimentos propõem. Então, dentro dessas condições, hoje nós temos, no contexto da pandemia, um incentivo também. A gente sabe que a pandemia, o cenário da pandemia no novo coronavírus, evidenciou que as doenças crônicas têm um importante fator de risco para o agravamento da Covid-19, então foi lançado um incentivo financeiro para intensificar as ações com pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão, no âmbito da atenção primária em saúde, tá? Então, saindo da área hospitalar e voltada para a atenção primária em saúde, para realmente melhor orientar os indivíduos para que não haja o agravamento. Dessa maneira, também vem despertando nos gestores de saúde, né, a importância do olhar para a obesidade como um problema de saúde. E dentro desse propósito, então, é que a gente vem desenvolvendo as nossas ações e esperamos realmente reduzir a obesidade nas próximas décadas. Agradeço a atenção e coloco à disposição. Muito obrigada.